Você é do tipo de pessoas que vive remoendo os infortúnios da vida? Pois é, viver remoendo é um hábito nocivo e que depõe contra a vida daquele que de fato deseja ser um pacificador. Seja bem-vindo a mais um devocional da série O Pacificador e aprenda mais um pouco como a ser este pacificador. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Diz Provérbios capítulo 15, versículo 13. Viver remoendo é um hábito nocivo que depõe contra a vida daquele que de fato deseja ser um pacificador e foi chamado para ser um pacificador. Se tem uma coisa que nos rouba a alegria, nos rouba a paz, é ficar remoendo os infortúnios da vida e principalmente do passado. É ficar trazendo à mente, ficar trazendo ao nosso coração e até à nossa própria fala acontecimentos infelizes que tivemos de lidar lá no passado. Acontecimentos infelizes que, infelizmente, tivemos que passar em nossas vidas. Por exemplo, tem muita gente que vive remoendo a perda de um membro da família. Eu mesmo conheci uma pessoa que, mesmo depois de 3 anos desta pessoa ter perdido a sua mamãe, ela ainda trazia a morte da sua mãe constantemente à sua mente, ao seu coração e à sua fala, e vivia sem paz. É trazer, por exemplo, a perda de um emprego. Muitas vezes a pessoa teve no passado um emprego que lhe trazia bons rendimentos. E essa pessoa ainda não aprendeu a esquecer que aquele momento passou. E ela vive remoendo aquele desemprego. A perda, por exemplo, de um amigo. Na Bíblia nós encontramos Josué. Josué estava remoendo na sua mente, no seu coração, a morte de Moisés, e foi necessário Deus chamar a atenção de Josué e dizer: olha, Josué, meu servo Moisés, ele está morto. A perda, por exemplo, decisões pobres que nós tomamos, e por conta dessas decisões pobres que nós tomamos na vida, nós perdemos. Nós perdemos o emprego, nós perdemos amigos, e muitas vezes a gente fica remoendo sobre tudo isso. Traições sofridas. Tem muitas pessoas, e isso acontece muito entre os casais. Algum ato de infidelidade por parte de um dos membros, e aquela pessoa que foi ferida nesta relação, ela muitas vezes está sempre trazendo à tona. Esta pessoa está sempre remoendo aquilo que lhe feriu o coração, roubando a paz do seu coração e roubando a paz do seu cônjuge. Essa pessoa, vivendo dessa maneira, está deixando de ser uma pessoa pacificadora. Quando a gente olha para a palavra de Deus, nós encontramos alguns exemplos de homens que, com muita sabedoria, viveram e souberam lidar com essas questões de não ficar remoendo infortúnios que ele viveu no passado. Um exemplo que eu trago à tona é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele não ficou remoendo o seu passado, o seu triste passado religioso de perseguidor da Igreja de Cristo Jesus. Você se lembra que o apóstolo Paulo, ele consentia na morte de muitos cristãos. E dentre esses muitos cristãos, nós conseguimos identificar a vida de Estevão, que quando aqueles homens eles martirizaram Estevão, eles apedrejaram Estevão, eles jogaram as vestes de Estevão aos pés do apóstolo Paulo, é o que nos diz a palavra de Deus. Mas Paulo, quando se converteu, ele não ficou trazendo todos esses acontecimentos tristes à sua mente, ao seu coração. Paulo usou de sabedoria, e ele diz isso em Filipenses capítulo 3, versículo 13 até o versículo 14. Ele diz assim: mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam
e avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo. Paulo não ficou chorando, Paulo não ficou se lamentando, Paulo não lamentou, como nós, os antigos costumavam dizer, o leite derramado. Paulo não ficou ao seu passado triste, tenebroso, de infortúnios. Paulo não ficou remoendo o seu passado. E Paulo estava ali desfrutando de paz, prosseguindo para o alvo e com muito vigor, com uma fé vibrante. Eu costumo dizer que quem vive preso ao passado, remoendo o passado, essa pessoa viverá triste, frustrada, angustiada e sem paz consigo mesmo, com Deus e com o próximo. Além disso, essa pessoa jamais viverá o presente, nem tampouco essa pessoa vislumbrará o seu futuro. Eu quero repetir: quem vive preso ao passado, remoendo o passado, viverá triste, angustiado, frustrado, sem paz consigo mesmo, com Deus e com o seu próximo. Além disso, jamais viverá o presente e tampouco essa pessoa vislumbrará o futuro. Precisamos parar de remoer os infortúnios da vida se de fato nós desejamos viver uma vida de paz, promover a paz e assim ser um pacificador. Ouça a palavra de Deus e pratique a palavra de Deus. E como lição prática, eu quero trazer para nós, para fechar esse devocional, Êxodo capítulo 14, versículo 15, que diz assim: diz aos filhos de Israel que marchem. Pois é, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, esqueça o passado, não fique preso ao passado, aos infortúnios do passado, não fique remoendo momentos tristes que você viveu, quem sabe no seu trabalho, quem sabe dentro da sua família, quem sabe na sua vida ministerial. Não fique remoendo os infortúnios. Você precisa viver como um pacificador. Relembrar o passado triste, ficar remoendo, isso traz tristeza e abatimento de espírito. E Provérbios capítulo 15, versículo 13 diz que o coração alegre formoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Quando a gente fica remoendo os infortúnios da vida, com toda certeza, o nosso espírito se abate. Nós precisamos ter paz e ser pacificador, e para isso precisamos deixar de remoer. Não fique remoendo. Esse é o tema do nosso devocional de hoje, cujo tema maior é o pacificador. Que Deus te abençoe e que Deus te ajude a não ficar remoendo os infortúnios da vida. Amém.